Olá, amigos. Motivado pelas polêmicas que eu tenho lido na troca de comentários aí nas redes sociais, resolvi, mesmo aqui à distância, em Portugal, assistir na íntegra a entrevista dada por Jair Bolsonaro ontem ao Jornal Nacional. E, sinceramente, cada vez que eu ouço esse candidato, eu só reforço a minha convicção. Pobre do país que depende de um homem desses para aliviar seus males. Cada vez eu compreendo menos como é que amigos, conhecidos, que têm acesso à informação, que têm, enfim, discernimento, como é que alguém pode votar numa pessoa ignorante como essa, numa pessoa tão sem recursos, tão sem... Fica difícil de qualificar sem ser grosseiro, mas assim, olha, nem para síndico do meu prédio eu conseguiria votar em Jair Bolsonaro. É preciso estar tão desesperado, mas tão desesperado, para achar que um homem que pensa assim, que um homem que fala assim, pode resolver alguma coisa que, sinceramente, eu temo pelo futuro do Brasil e dos meus amigos no Brasil. E depois fala-se muito essa questão da ditadura, da Globo apoiar a ditadura, etc, etc. E há um detalhe aí que passa despercebido. É claro que os militares intervieram em 64 para evitar que algo de pior acontecesse, porque havia grupos de luta armada que queriam implantar uma outra ditadura, que era a ditadura comunista no Brasil, e isso é louvável. É claro que ninguém que seja democrático seria contra isso, enfim, apesar de terem atropelado a Constituição, mas enfim, vamos passar por cima disso, vamos entender que agir à margem da lei é apenas um detalhe, não é, mas vamos ceder nesse ponto e entender que os militares realmente agiram no interesse do país para preservar, para atender o anseio popular, para que o Brasil não fosse para a extrema esquerda e não entrasse numa ditadura do proletariado. Concordo absolutamente. Ditadura nenhuma, nem de direita nem de esquerda. Agora, o problema é o que aconteceu depois. E se os militares fizessem a intervenção e depois devolvessem, afastado o perigo, desbaratados esses grupos de luta armada extremistas, devolvesse o poder à sociedade civil. Foi o que aconteceu? Não. E os desaparecimentos? E a tortura? E os atropelos à lei? E os atos institucionais? O que aconteceu depois? Então não venham me dizer que só porque a origem da ação teve alguma justificativa, que o desenrolar dos acontecimentos podem ser aceitáveis, porque não são. Assassinar milhares de pessoas, perseguir pessoas só porque pensam diferente, não é aceitável, gente. Por mais que o Brasil estivesse correndo o risco de uma ditadura de esquerda, isso não justifica apoiar depois uma ditadura de direita. E esse é o nome, é ditadura. Eu fui para o Brasil em 76, eu sei do que eu estou falando. Era presidente o Geisel, depois ainda veio o Figueiredo, eu sei do que eu estou falando, gente. Aquilo não foi uma miragem, era verdade. Você não podia ter opinião. Os debates que estão acontecendo hoje nas redes sociais jamais permitidos pelos militares. Então vamos acabar com essa bobagem de achar que os militares fizeram um enorme bem ao afastar a hipótese de uma ditadura comunista. Se fizeram um enorme bem, fizeram no dia 31 de março de 64. Ora, 3 meses depois já estavam fazendo mal. Deveriam ter entregue o poder de novo à sociedade civil, ou absterem-se de cometer atos tão ou mais graves do que aqueles atos que eles queriam ou diziam querer inibir. Agora, um homem que defende isso, que não chama as coisas pelo nome, um candidato que defende aberta e publicamente a tortura como meio de investigação, um candidato que discrimina gays, mulheres, enfim, sabe, sei lá mais o que. Como é que um homem desses pode ser o candidato da família cristã, dos bons costumes? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bolsonaro, não. Bolsonaro é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil.
vocês me perguntam, tá aí então, vamos entregar para a esquerda? Não, nem direita nem esquerda, com certeza há alternativas, vocês sabem que há. Há muitas alternativas melhores que Bolsonaro e Lula, não vou dizer nomes aqui, até porque quem me segue nas redes sociais sabe muito bem quem eu defendo. Mas há alternativas muito melhores, se não ideais, muito melhores que Lula e PT e que Bolsonaro. Ser contra um não é ser a favor do outro. Agora, por favor, não me venham defender um energúmeno desses. O homem não consegue articular duas frases que façam sentido. Como é que um homem desses pode ser presidente de um país com tantos problemas? Um homem que diz que bandido bom é bandido morto. Deus do céu! Onde é que isso defende, está de acordo com a família tradicional brasileira e com a família cristã? Parem com isso, gente. Parem com essa história. Não fiquem tão desesperados. Há soluções, sim. Elas não são rápidas, mas há soluções. Com certeza a solução não é Bolsonaro. Agora, se você não acredita, paciência. Eu tô fora. Já tô do lado de cá do Atlântico. O papo agora é com vocês. Vamos ver o que é que dá? Paguem para ver.